Abra sua Bíblia na carta de 1 João, capítulo 1, lá no finalzinho do Novo Testamento, aqueles que ainda têm, a Bíblia de papel, quem usa agora o celular, nem mais talvez saiba direito aonde fica cada livro, porque a busca se torna mais fácil, mas quero que você acompanhe comigo a leitura desse texto, essa carta de João escreveu à igreja na Ásia, primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 4, diz assim: proclamamos a você aquilo que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com nossos olhos com os nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado e nós o vimos. Agora testemunhamos e lhes proclamamos que Ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamo-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que vocês participem plenamente da nossa alegria. Oremos. Senhor, ajuda-nos a entender a Tua palavra, que o Teu Espírito ilumine os nossos corações, para que possamos também entender como aplicá-la às nossas vidas diárias, às nossas, Senhor, demandas domésticas, para que possamos também estar sempre, Senhor, debaixo da Tua vontade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O Fábio está aqui, é o outro pastor aqui que nós temos na igreja. O Fábio é pastor Fábio. Aí nós temos que depois fazer aqui algum tipo de definição. Vou chamar ele de pastor Fabião e eu pastor Fabinho. Mas por que eu estou falando do pastor Fábio? Porque, Fábio, talvez você tenha algum sermão que aqueles assim que dá um trabalho de fazer, mas chega uma hora que aquilo fica tão bom assim, que você vê e aquilo funciona, que vira como se fosse um machado, que você tem ele o tempo todo, você vai afiando ele, mas você vai usando esse mesmo machado várias vezes. A mensagem de hoje não é essa. A mensagem de hoje não é essa que saiu assim, mas no primeiro domingo de novembro, eu preguei uma mensagem na nossa série de mensagens para a consciência missionária, chamado Mais Evangelho, e que tem até hoje impactado o meu coração. Eu fui para Marília algumas semanas atrás, eu preguei essa mensagem. Eu tive aqui no fechamento do curso Perspectivas, eu preguei essa mensagem. E ela está ficando cada vez melhor, porque a gente vai aprimorando e vai trazendo mais conteúdo. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque essa mensagem que eu preguei no primeiro domingo de novembro, se você não a ouviu, eu aconselho você a buscar no nosso canal, no YouTube ou no nosso Spotify. É uma mensagem baseada em Romanos capítulo 1, versículos 14, 16 e 17, onde Paulo começa a dizer que ele tem uma dívida para com os romanos e que ele precisa pregar o evangelho. E essa palavra evangelho, ele repete que ele não tem vergonha do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus. Enfim, essa mensagem tem me ajudado a entender o que é o evangelho. Hoje, nós podemos ler essa mesma passagem, hoje, 1 João, capítulo 1, e eu consigo enxergar o evangelho aqui. Parece apenas uma introdução. O texto, talvez o editor da sua Bíblia possa ter colocado ali um subtítulo e colocando ali como uma introdução, mas aqui nós temos uma mensagem que fala do evangelho. E naquele dia eu comecei a trazer uma definição de evangelho. O evangelho, ele é essa boa notícia, ele é uma história que nós contamos, que não aconteceu conosco, mas aconteceu, e que talvez nós nem participamos do sucesso, mas ela é uma boa história, ela precisa ser contada. E o evangelho, ela é essa história que começa no Natal.
O Natal é o início dessa boa história, é o início dessa boa notícia. Porque naquele domingo eu também trouxe a ideia de que o Evangelho são 3 movimentos. Um primeiro movimento, um movimento de cima para baixo, que nós chamamos de encarnação. Deus se torna um ser humano de carne e osso e vive entre nós. Ele deixa o cosmo e habita a terra. Ele deixa as regiões celestiais e põe o pé no nosso chão. E esse é o primeiro movimento, é o movimento da encarnação. E esse é um movimento que nós não podemos desprezar. O Evangelho continua, tem um segundo movimento, que é o movimento da crucificação. Esse homem, esse ser humano viveu e morreu, derramou seu sangue na cruz. Um movimento que, quando eu aceito esse sacrifício de Jesus, é um movimento que começa então a mudar, me muda de dentro para fora. Mas o Evangelho ainda tem um terceiro movimento, porque Jesus não fica morto, Jesus ressuscita. Nós celebramos os domingos, porque domingo é o dia da ressurreição do Senhor, e a ressurreição é esse terceiro movimento, é o ato final do Evangelho, um movimento de frente para trás. Por que de frente para trás? Porque Jesus, ele vem com uma nova natureza, ele vem sendo o primogênito, o primeiro dentre os mortos a ressuscitar. A realidade que se encontra em Jesus, ela vai me alcançar um dia, porque eu creio naquilo que Jesus um dia disse para Maria: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E ele faz a pergunta para Maria: você crê nisso? Você crê nisso? E porque eu creio nisso, eu creio que aquilo que vai acontecer comigo também. Mas o Natal, voltando para o Natal nós precisamos trazer a verdadeira mensagem do Natal. A verdadeira mensagem do Natal não é a mensagem que nós vemos hoje nas séries, nos filmes da Netflix. O Natal verdadeiro não é o especial Guardiões da Galáxia. Assisti também com muita alegria, eu adoro Guardiões da Galáxia. Ainda mais porque eles trazem umas canções dos anos 80 e 90. Mas em nenhum momento ali naquele filme, é um filme de 45 minutos, a intenção era resgatar o Natal, era levar o Natal para o espaço. Mas eles não levam de fato o Natal, eles levam uma cultura, eles levam uma memória afetiva, mas que não é de fato o que é o Natal. Nesse texto de 1 João, nós podemos encontrar o Natal. Ele nem é um texto de Natal. Nós lemos muitos outros textos falando sobre o nascimento de Jesus, mas aqui, nessa carta de João, a uma igreja na Ásia, nós podemos ver João falando da encarnação, e que o que é a encarnação? É o Natal, é um Deus se tornando homem. E aqui nesses 4 versículos nós podemos ver o que significa o Natal, ou seja, a doutrina do Natal. E eu quero mostrar para você essas 3 verdades que nós vamos encontrar nesse texto sobre o que significa de fato o Natal. Que o Natal significa que a salvação é pela graça, que o Natal significa que a comunhão com Deus é possível, e esse Natal significa que podemos ter alegria. Mas vamos começar pelo começo. Natal significa que a salvação é pela graça. O texto começa da seguinte maneira: proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com as nossas próprias mãos. Quem escreve esse testemunho é João, o apóstolo João. Aquele que foi um dos primeiros pescadores a conhecer a Jesus e a seguir a Jesus.
João era conhecido como aquele apóstolo do amor, aquele que encosta o seu ombro em Jesus, é aquele que acompanha a história de Jesus mais de perto, está entre aqueles três que o tempo todo caminha com mais intimidade com Jesus. E olha como ele fala. Talvez aqui ele já estava com uma idade bem avançada, mas ele fala aquilo que eu vi com os meus olhos, que eu ouvi, mas eu também toquei. Ele era de carne e osso. Ele não era uma manifestação espiritual, ele não era uma luz, ele não era algo transcendente, ele era de carne e osso. Eu toquei em Jesus. Queridos, eu espero um dia poder tocar em Jesus, porque o Jesus encarnado, esse Deus que desceu, ele escolheu descer e cumprir com todo o ciclo natural do ser humano. Ele podia ter descido dos céus como um super-homem, como um Shazam, mas ele resolveu descer como um bebê, dependente do cuidado da sua mãe. Quem esteve hoje de manhã no culto viu a história, como a história de Jesus não tem nada a ver com o glamour, com o espetáculo que muitas vezes nós trazemos para o Natal. A história do nascimento de Jesus é uma angústia, é uma história triste, é mais sofrido do que o jogo da França e da Argentina. Porque além de tudo, quando eles chegam aonde eles têm que chegar, não tem vaga para Jesus. E Jesus nasce num coxo. Ele é colocado numa manjedoura. Esse é o nosso Deus, que pisa o nosso chão, come o nosso pão, chora as nossas lágrimas e morre pelo nosso pecado. Esse é o mesmo Deus que ele está dizendo que ele viu, ele tocou com as suas próprias mãos, e aqui ele faz João traz uma definição, ele é a palavra da vida, talvez algumas versões digam, ele é o verbo da vida, ele é aquele que é a vida, que nos foi revelada, e nós o vimos, agora testemunhamos, e lhes proclamamos que ele é a vida eterna. Jesus não era somente um homem, Jesus não era somente carne e osso, ele era a própria palavra encarnada, o verbo, como João mesmo escreveu no seu evangelho, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas não era um ser humano qualquer, da mesma maneira que 100% Deus. E quem é esse homem? Deus. Ele é a palavra da vida, e mais do que a palavra da vida, ele é a própria vida eterna. Muitas religiões apontam para uma vida eterna, muitas religiões trazem caminhos para se alcançar a iluminação, para se alcançar o êxtase, a vida eterna, e seja como for as suas filosofias. Mas somente Jesus, o Deus encarnado, se denomina a própria vida eterna. E aqui, essa doutrina, ela se torna importante. Essa doutrina que o Natal nos traz à luz, ela nos mostra que se eu quero viver eternamente, eu preciso ter essa vida eterna que é Jesus. Você pode me dizer, mas essa doutrina não me importa muito, eu não me importo com isso, o que é importante é ter uma vida correta, o importante é que eu faça o bem, que eu ame as pessoas. Ok, você pode tomar essa decisão e de não se importar com essa doutrina do Natal. Mas eu vou te trazer duas realidades que pode acontecer se você decidir não aceitar que Jesus é a vida eterna. A primeira realidade é que você vai ter medo. Medo porque
Quem garante que você vai ser bom o suficiente? Quem garante que lá no final da sua vida, a sua conta vai dar positivo? Porque quem é que vai fazer essa contabilidade? Com certeza não seremos nós. Então você pode viver uma vida cheia de medo, de ansiedade, de perguntas, será que? Quem acompanhou um pouco mais de perto a Copa do Mundo, agora no Catar, um país muçulmano, pode talvez ter tido a curiosidade de conhecer um pouco mais a própria religião islâmica. Mas é uma religião que aqueles que obedecem a todas aquelas regras e todos aqueles protocolos e princípios, é uma religião que impõe medo. Porque o Alá, o Deus deles, não é um Deus que garante a vida eterna. E eles ficam se esforçando o tempo todo para estarem de acordo com as leis, com os dogmas, para que eles sejam, de alguma maneira, agraciados com a misericórdia de Alá. A outra realidade que você pode viver, se você quiser entender que Jesus não é a vida eterna, mas o que importa é você ter uma vida correta, é que você pode cair numa vida de orgulho. Se o medo traz uma realidade que talvez você não seja bom o suficiente, o orgulho vai trazer um desdém para com os outros. Você vai se achar melhor que os outros. Você vai começar a fazer diferença. Alguns são melhores em detrimento de outros. Não, eu sou melhor, eu faço as coisas, eu obedeço, eu faço tudo que tem que fazer, eu dou cesta básica, eu ajudo os pobres. Mas a primeira realidade que traz a doutrina do Natal é que a salvação não é por obras, a salvação é pela graça. Se o Natal for apenas uma lenda bonita, de que de certa forma, então você está sozinho. Mas se o Natal for verdade, e João diz que é verdade, então você não está sozinho. Existe um Deus que veio até nós e pagou o preço pela minha incompetência. Uma das maneiras interessantes que você pode compartilhar o evangelho com uma pessoa, às vezes assim conversando num restaurante, pega um guardanapo da mesa e faz uma régua ou uma escada. E começa a pedir para a pessoa quanto há, de 0 a 10. Quem é uma pessoa que ela acha que é nota 10? Geralmente os nomes são aquela irmã católica que faleceu, Madre Teresa de Calcutá. Aí você fala uma pessoa com nota 0. Aí geralmente os nomes mais citados é Hitler, Bin Laden. Aí você faz a pergunta, e você, que nota que você dá de 0 a 10? Até hoje, em meus exercícios, na mesa, ninguém se dá nota 10. Alguns se dão uma nota mais generosa, um 8, um 7. Alguns até perguntam qual é a média, para ver se fica no azul. Mas daí você conta a parte de história triste. E se eu falar para você que Deus só aceita a nota 10? E se eu falar para você que tudo que você fizer, todo o seu esforço, não é suficiente? Porque Deus é um Deus santo. É um Deus que não consegue ter comunhão com as trevas. E todos nós temos sempre um pouquinho de trevas. Aí é que vem a boa notícia. Você compartilha que Jesus veio e Ele completa a nota que te falta. Você tem um 7, Ele dá mais 3 para você chegar no 10. Você é 4, não importa. Ele te dá o 6 para você chegar até 10. Se você é 0, não importa. Ele te dá 10 para você chegar na vida eterna. Porque Ele é a própria vida eterna. É Ele, não é eu nem você. Aquele ladrão na cruz não tinha condições de ser salvo por obras, porque ele não tinha mais, estava até com as mãos presas, ele não tinha nem como fazer, né?
Quando eu era criança, eu achava que você aceitava Jesus levantando a mão. Até que você não tivesse, que o pastor mandasse você baixar a mão, você não tinha se convertido ainda. Um dia eu saí chorando, fui para casa, tinha uns 4, 5 anos. E a minha mãe falou, por que você está chorando? Ah, mãe, porque o pastor não manda eu baixar a mão, todo domingo ele faz apelo e eu quero aceitar Jesus, mas ele manda todo mundo abaixar, menos eu. Eu não consigo aceitar Jesus. Aí minha mãe explicou que o que importa é o que está no coração. E a gente orou juntos e eu aceitei a Jesus. Mas aquele ladrão não podia levantar a mão. Ele estava com a sua mão presa, crucificada, mas mesmo assim ele disse, Senhor, lembra-se de mim quando entrares no paraíso. Aí Jesus do lado dele diz assim, perdeu o playboy, tua casa caiu, não tem mais o que fazer. Foi isso que Jesus fez. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O Natal nos lembra que a salvação é pela graça. Eu não posso, mas Jesus pode. Se nós aprendemos com esse texto que a salvação é pela graça, nós podemos aprender também que o Natal nos ensina que a comunhão com Deus é possível. O texto continua dizendo, agora, a partir do versículo 3, anunciamo-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Comunhão, uma palavra que na língua original grega é conhecida como koinonia. Koinonia significa algo como fraternidade, como comunidade, participação mútua. O que nós precisamos entender é que o Natal vai nos ensinar que é possível ter uma comunhão, uma fraternidade mútua, uma participação com Deus. De novo, muitas religiões não admitem uma relação pessoal com Deus, porque Deus muitas vezes para alguns é um ser cósmico, muito distante, muitas vezes é um astro, é algo que é inalcançável. Mas o Natal mostra que o cristianismo, ele é a encarnação, é um Deus cósmico sim, mas que vem até nós. Algumas religiões até apontam para um Deus pessoal, mas muito distante, impossível até mesmo de se manter uma relação pessoal de amor. E o mais extraordinário é que Jesus, na sua mensagem, Jesus, ele apresenta essa possibilidade de se ter relação com Deus. E não é uma relação só de amizade, mas é uma relação de paternidade. Jesus apresenta um Deus que podemos chamar de Pai. Pai nosso. Até que Jesus não veio à terra, o judeu não tinha essa concepção de Deus como Pai. Porque o Deus que nós conhecemos do Antigo Testamento, ele é um Deus ainda não totalmente revelado. A gente conhece um Deus que se revela na história de Israel, mas não é o Deus todo revelado. O Deus totalmente revelado é apresentado por Cristo. As cartas de Paulo diz que Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Sabe aquele exercício que a gente fazia na escola para poder ver um eclipse solar? Você pega uma radiografia e você coloca na frente do sol para que você enxergue. De alguma maneira, é o que Jesus faz. Para que você conheça Deus, é como se você precisa olhar através de Jesus. Não dá para se conhecer Deus se não for através de Jesus. Por isso que olhar para o Velho Testamento, nu e cru, não revela totalmente quem é Deus. Você pode sair olhando o Velho Testamento de uma maneira decepcionada, com um Deus irado, com um Deus muito bravo, um Deus que castiga. Faz parte de quem é Deus, mas o Deus que nós aprendemos a conhecer no cristianismo é mais que isso. É um Deus que se torna Pai.
Um Deus que é pai, ele tem os seus momentos de ira. Quem tem pai aqui sabe que quando o pai fica bravo, né? Sebo nas canelas. Mas a gente conhece agora, através do Natal, tem uma oportunidade de conhecer um Deus encarnado, um Deus que se fez carne, um Deus em forma humana. E os evangelhos revelam quem é esse Deus através de Jesus, através do seu amor, da sua humildade, do seu resplendor, da sua sabedoria, da sua compaixão. O Natal, a encarnação, significa que Deus se deu ao trabalho de fazer alguém a quem podemos conhecer. Isso é extraordinário. Nós não podemos desperdiçar esse privilégio. A encarnação, o Natal, significa que Deus não se dá por satisfeito em ser um conceito ou apenas alguém que se conhece remotamente. Faça o que for necessário para se aproximar dele. O Natal é um desafio, bem como uma promessa de comunhão com Deus. Hoje pela manhã, eu trouxe o relato do nascimento de Jesus, e eu fiz uma pergunta para quem estava aqui de manhã. O seu coração é uma hospedaria ou o seu coração é uma estrebaria? Corações que se igualam a uma hospedaria são corações lotados, são corações cheios, são corações que não possuem vaga para receber Jesus. Uma hospedaria, ela acumula coisas que estão de passagem, elas nunca ficam, elas ficam por um tempo, e por uma infelicidade, muitas vezes a gente coloca tanta coisa no nosso coração passageiro, e não recebe Jesus com quem nós deveríamos ter a comunhão plena. Por isso, faz sentido o coração estrebaria. Um coração estrebaria talvez não é o melhor coração, não é o mais bonito, talvez é um coração mais feio. É um coração sujo, é um coração solitário, é um coração abandonado, é um coração que ninguém quer entrar. Talvez você sinta que o seu coração hoje é um coração assim, mas esse é o coração que está pronto para receber Jesus. Cuidado com as festas de Natal, com os espetáculos de Natal, porque eles podem tirar o foco. Nós nos encantamos com as decorações, as luzes de Natal, e esquecemos do privilégio de ter comunhão com o menino Jesus, a quem foi dado o nome Emanuel, Deus conosco. Se o Natal nos ensina que a salvação é pela graça, e que a comunhão com Deus é possível, a última lição que nós vamos ver nesse texto é que, através da natividade, nós podemos ter alegria. O texto termina dizendo, versículo 4, escrevemos estas coisas para que vocês participem plenamente da nossa alegria. Se você olhar para o Evangelho de João, quando Jesus está terminando o seu ministério público, o Evangelho de João dá uma atenção muito grande para os últimos discursos de Jesus. E nós vamos ver Jesus se referindo várias vezes da alegria. No capítulo 15, que é o capítulo conhecido como Jesus se declara, eu sou a videira, o versículo 11 ele diz, eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. No capítulo 16, o verso 22, ele diz, da mesma forma, agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente, então se alegrarão, e ninguém lhes poderá tirar essa alegria. No capítulo 17, versículo 11, versículo 13, ele diz, agora vou para a tua presença, está orando diante de Deus, enquanto ainda estou no mundo, digo estas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmos. O que é essa alegria que o Natal promete? É uma alegria
que podemos traduzir por satisfação, por contentamento. Algo semelhante àquilo que é colocado como lastro no navio, para que o navio mantenha um equilíbrio, para que ele se mantenha estável, mesmo diante de um mar instável. A alegria que Deus promete através de Cristo é esse contentamento que nos ajuda a viver a vida com as suas ondas e as suas marolas, mas de uma maneira estável, satisfeito. Algo como o que eu vivi hoje vendo França e Argentina. Eu não estava nem aí para nenhum dos dois, queria mais que fosse para os pênaltis mesmo, porque eu queria ver o espetáculo, eu estava só satisfeito. Eu já chorei porque o Brasil saiu, e, né, o Cirilo me perguntou, você está feliz que a Argentina ganhou? Cara, eu estou bem, cara, eu gostei do espetáculo, fez muito gol, ainda foi para os pênaltis. Esse é o tipo de contentamento que Deus quer de nós, que nós não nos sejamos como levados de uma onda para outra, mas que nós tenhamos um equilíbrio, uma satisfação, porque eu gosto do Salmo 1. Olha, se você ainda não sabe o Salmo 1 de cor, coloca aí na sua lista para 2023, decorar o Salmo 1. Esse salmo, ele é de uma riqueza, porque ele diz assim, feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. E aqui está o que eu quero destacar. Ele é como uma árvore plantada à margem do rio, que no seu devido tempo dá o seu fruto. Aquele que conhece Jesus, aquele que entende a salvação pela graça, que tem a comunhão com o Pai, possui uma alegria dentro dele, que é como essa árvore, que sofre todas as adversidades do tempo, vento forte, sol, chuva, mas a sua raiz, lá no subsolo, ela está recebendo do rio de água viva. Gente, cuidado com qualquer proposta de vida, de cristianismo, que tudo vai dar certo, que você vai ser um sucesso. Agora, né, a expressão da moda é você é um foguete só vai para frente, foguete não tem ré. Aí os pessoal colocam lá, né, os emojis lá, foguetinho. Cuidado, o evangelho não é um foguete. O evangelho se parece mais com essa árvore plantada junto a ribeiros de água. O que significa isso? Que é assim que começa a vida cristã, se aprofundando, um dia de cada vez, sem grandes feitos e grandes conquistas, mas são orações diárias, leitura da palavra, meditação, a comunhão com os santos, o participar da comunidade, o servir ao próximo, um dia de cada vez vai te tornando uma pessoa diferente, satisfeita. Você já não é mais levado a ser encantado com as coisas, mas algumas coisas perdem a sua beleza, porque você agora tem um outro encantamento. Você é encantado com a beleza de Cristo. Eu tenho visto, às vezes, alguns homens e mulheres assim, que eu fico assim, impressionado e até queria ser como essas pessoas. Elas têm um encantamento por Cristo, uma paixão, que elas, olha, está caindo, está um caos ao redor, mas essas pessoas se mantêm extremamente serenas, equilibradas. Elas entendem que aquilo que está ao seu redor não é aquilo que Deus promete, mas que Deus promete essa vida abundante, essa vida que satisfaz, através de um relacionamento contínuo com Deus. Mas a gente gosta das coisas instantâneas.
A gente gosta de começar um regime amanhã, né? Perder uns 3 quilos para a ceia de Natal, poder recuperar esses 3 quilos. Meu filho, se você não perder esses 3 quilos agora, olha, já era, sabe? Vai mais para a ceia do Natal e tenta o ano que vem, quem sabe. Mas, e a gente quer as coisas instantâneas. E com Cristo não é instantâneo. Com Cristo é um processo, é um caminhar. Siga-me, conheça-me, caminhe comigo. A maior ironia, talvez, dos nossos dias reside no fato de que o Natal é o único feriado cristão que o mundo parece abraçar. Mas ainda assim, a sua mensagem continua incompreensível para esse mundo. A minha oração é que você compreenda de fato o que significa o Natal. Que você celebre o Natal na sua casa, você enfeite a sua casa, você deixe ela aconchegante, talvez você vá visitar alguém, você vai levar algo gostoso, você vai levar presentes, continue, coloque tudo isso na sua agenda, não tire da sua agenda. Mas não esqueça que o Natal, acima de tudo, é a encarnação de um Deus que virou homem e habitou entre nós. Para terminar, João, o Evangelho de João, logo na sua introdução, no primeiro capítulo, ele tem um versículo que eu tenho meditado nesse versículo. Eu tenho buscado entendê-lo, cada dia eu reflito sobre ele. João capítulo 1, versículo 14, diz assim: assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós, e ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, glória do Filho, único do Pai. E essas duas palavras, graça e verdade, tenho buscado entender o que significa isso. Tenho orado para que o meu Natal seja o Natal em que o nascimento de Jesus me ajude a compreender o que significa essa graça e o que significa essa verdade. Mas eu não quero só fazer isso no dia 25. Eu quero fazer isso todos os dias. Eu quero acolher Jesus todos os dias. Eu quero limpar o meu coração e não permitir que ele se torne uma mera hospedaria de sonhos, desejos fúteis. Eu quero que ele seja um local pronto para o nascimento de Jesus. E que esse nascimento me ajude a compreender toda a graça e a verdade que existe em Jesus Cristo. Que o seu Natal seja assim, um Natal cheio de graça e verdade. Que a alegria reine no seu lar. Vai ter as discussões, vai ter, né, os perrengues, porque todo evento tem lá as coisas que dão errado. A sobremesa que desanda, a carne que queima, né? O tio que bebe um pouco mais. Mas que isso não mude a sua percepção de que nós somos gratos, porque Deus veio até nós. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por estarmos juntos aqui, obrigado por podermos ouvir a Tua palavra e entender, ó Pai, como o Teu Evangelho é lindo, como podemos compreender que nesse Evangelho existe a mensagem da encarnação, a própria mensagem do Natal. Que possamos permitir que a encarnação de Cristo, o Filho de Deus, se torne uma realidade na minha vida. E que eu, pelo poder do Espírito Santo, me torne um pequeno Cristo, portador da sua luz, e que reflita essa luz com graça e verdade, em plena comunhão com o Pai. Não porque eu posso, mas porque Cristo é a minha vida eterna. E esta vida que eu quero viver, hoje e para sempre. Amém.